Olá, irmãos. Eu me chamo Renata Borges e é com muita alegria que eu estou aqui realizando esse trabalho, juntamente a esses benfeitores espirituais, na casa de Francisco de Assis. Nós sabemos, né? Por enquanto está cada um nas suas casas por conta desse momento, mas o trabalho continua. Então, nós temos esses ciclos de palestras e hoje com muita gratidão, que nós vamos falar sobre o capítulo 20 do Evangelho, o item 5, que é uma mensagem do Espírito de Verdade, chamada Os Trabalhadores do Senhor. E como sempre fazemos, antes de iniciar um estudo, nós lemos uma página de preparação. Essa página é do livro Pela Graça Infinita de Deus, ditado pelo Espírito Baltazar, ao querido médium, seu altivo, né? Altivo Panfiro. E a página diz o seguinte: sede todos bem-vindos. Pela graça infinita de Deus, paz. Baltazar, pela graça de Deus. Falando dos espíritas, lembramo-nos habitualmente daqueles que servem de modelo e que por seus atos, por suas palavras ou mesmo pela produção que trazem, demonstram o quanto o espiritismo penetrou em seus corações. Existe, entretanto, uma outra classe de bons espíritas que devemos mencionar. Trata-se de todos aqueles que, reconhecendo na doutrina espírita a força do trabalho, de amor ao próximo, de dedicação ao semelhante, fazem de tudo para acompanhar esse esforço de também amar, dedicar-se, reconhecendo os valores que existem latentes em suas almas. São aqueles espíritas principiantes que trazem dentro de si um enorme cabedal, um grande potencial de amor ao próximo e que, por não terem tido ainda a oportunidade de estudar, de conhecer a fundo a doutrina espírita, ainda não são considerados como tal. Entretanto, logo que começam a estudar, após adentrarem a instituição, logo que começam a trabalhar, rapidamente alcançam postos de trabalho, pela dedicação, sem que se sintam mais protegidos ou mais elevados. Apenas se sentem como trabalhadores. Para este também temos o título de bons espíritas, porque serão eles os que irão dar o passo na direção do futuro. Eles sabem o que querem, almejam alcançar o final da jornada, pretendem seguir adiante. Serão bons espíritas no tempo devido, mas já são espíritas bons nos dias de hoje. Então, meus irmãos, lembremo-nos de todos aqueles que chegam à nossa casa querendo trabalhar, desejando servir, almejando alcançar posições de trabalho, sem ser posições de mando, e para cada um deles abramos os braços dizendo: "Sê bem-vindo. É provável que um dia tu me substituas. Sê bem-vindo. É provável que um dia tu possas também ostentar o nome de trabalhador cristão. Sê bem-vindo por isso tudo." Utilizando o coração desejoso de servir desses companheiros, façamos o melhor de nossa parte. Abramos a porta dos nossos corações sem medos, sem sofreguidão, de querer que alguém substitua alguém, sem medo de querer achar que alguém vá tomar a posição de alguém. Apenas sirvamos a Deus através dessas criaturas novas e digamos a elas: sede bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs. Juntemos nossos esforços, trabalhemos e lutemos. Sei que tu, meu irmão, não tens tanta experiência. Precisarei ainda te ensinar algumas coisas, mas o teu coração já demonstra ser generoso, de bondade, um coração puro. Sê bem-vindo e juntemo-nos para que a obra do Cristo cresça. Quando assim o fizermos, poderemos dizer que todos nós somos bons espíritas, os mais experimentados, os mais novos e também nós outros que não temos medo de dizer para o que chega: sê bem-vindo, meu irmão. És tão espírita quanto eu.
Trabalhemos juntos para que o Cristo, quando chegar, encontre a obra preparada para ele prosseguir. E assim o fazendo, com certeza estaremos dizendo: sou um bom espírita, pois soube sufocar as minhas tendências, as minhas intolerâncias, inseguranças, e estou trabalhando em nome do Senhor. Sede todos bem-vindos, meus irmãos. O Centro Espírita Leon Denis, e a gente pode botar o Núcleo Espírita Francisco de Assis, é uma casa que espera de todos o estudo, o aprendizado, a crença em Deus, para que a doutrina espírita abençoada se propague por toda a cidade, por todo o país, para que a casa espírita esteja onde nosso coração estiver. Sede todos bem-vindos, meus irmãos. Baltazar, pela graça infinita de Deus, paz. Então vamos rogar o amparo aos benfeitores espirituais. Senhor Jesus, querido amigo, amado benfeitor Francisco de Assis, eis-nos aqui, apostos para o trabalho na tua casa, e que todos nós que vamos participar desse estudo, que vamos aproveitar essas orientações espirituais, possamos nos manter conectados a vocês. Agradecemos o amparo e o amor de sempre, que Jesus possa nos abençoar, abençoar a cada lar, a cada coração, abençoar a todos nós, a toda essa humanidade, que nós possamos nos sentir felizes por já fazer esse esforço de nos manter conectados a vocês. Obrigada, Francisco de Assis, obrigada, benfeitores espirituais da casa, obrigada, Jesus, nosso guia e modelo, e Deus. Obrigada por tudo, que nós possamos ter um momento de reflexão muito proveitoso para as nossas existências. Graças a Deus. Esse capítulo do Evangelho, o capítulo 20, que fala dos trabalhadores da última hora, ele nos traz assim reflexões bem interessantes, porque nos convida a pensar não só nesse momento, mas do que estamos fazendo da nossa existência. Quando a gente fala da doutrina dos espíritos, fala das orientações que os benfeitores nos trazem, desse Consolador que fora prometido por nosso Mestre Jesus, nós temos 5 itens fundamentais para que entendamos a doutrina e possamos dar um outro rumo às nossas vidas, porque muda realmente o nosso ponto de vista. A gente passa a rever, o nosso ponto de vista. Então, quando ele fala da existência de um Deus justo, de um Deus misericordioso, não um Deus punitivo, já nos faz refletir que todas as situações que nós passamos na vida, elas têm um porquê. Isso aí a gente pode estudar mais detalhadamente no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala das bem-aventuranças, no caso, os bem-aventurados e os aflitos, onde esclarece muito bem a justiça das aflições, causas anteriores, ou seja, de outras reencarnações, e causas atuais, situações que nessa existência nós nos comprometemos. Então, a existência de Deus, de um Deus justo, a imortalidade da alma, que é algo também primordial para que entendamos que tudo que nós somos hoje são conquistas feitas através das nossas existências e que nós não vamos perecer. Ou seja, ao desencarnarmos, ao morrermos, ao deixarmos o corpo físico aqui, nós vamos continuar, nós vamos sobreviver. Então já se mostra o quê? Um acalento para os nossos corações, porque todos nós temos perdas, temos pessoas queridas, corações queridos que desencarnaram, nessa situação que nós estamos passando agora, ao desencarne de muitas pessoas, de muitos espíritos, mas a doutrina nos diz, os espíritos nos dizem que nós não vamos perecer. O corpo físico ele fica realmente aqui, mas nós como espíritos somos imortais, nós sobreviveremos. E um outro item extremamente importante, quando fala da pluralidade dos mundos habitados.
Então a Terra é mais um ponto nesse universo infinito que é criado por Deus. Então nós vamos passar por esse planeta e, de acordo com a nossa programação espiritual e nossa necessidade, nós estaremos em outros planetas conforme for a nossa necessidade, a nossa programação espiritual. Então, há milhares de planetas habitados, não existem somente os planetas que nós conhecemos, né? A própria doutrina aí tem muitos livros que nos relatam, né, sobre outros planetas. Tem aí Os Exilados de Capela, que é um livro excelente para a gente compreender como é que se criou, né, como é que se deu essas civilizações, e que eram espíritos de outro planeta, né, que reencarnaram aqui por conta de necessidades. E no livro isso fica muito, muito bem explicado. O outro item, não menos importante, né, que fala da pluralidade das existências. Então, eu hoje, Renata, vocês, meus irmãos que estão assistindo o estudo, nós somos resultado, hoje, de várias experiências reencarnatórias que nós tivemos. Ou seja, na nossa vida de espírito imortal, na nossa vida, nós temos aí situações que se demonstram, né, elas ficam claras para a gente nos dias de hoje. Então, nós temos muitas vezes atitudes, nós temos reflexos, nós temos repetimos situações que nós já vivenciamos, de coisas boas e coisas que não são tão boas, que precisamos melhorar. Então, eu hoje, como Renata, sou resultado de tudo que eu já vivenciei na minha vida de espírito, e que é fundamental para o entendimento da existência que a gente tem aqui hoje, né? É fundamental. Um outro ponto, não menos importante, que é a comunicabilidade com os espíritos. Por quê, né, a comunicabilidade com os espíritos? Porque as pessoas, os nossos amores, né, que já desencarnaram, eles continuam se comunicando conosco através de sonho, através de pensamento, né, através do sentimento. Por quê? Porque o amor nunca acaba. O amor nunca vai acabar. Esses espíritos que nós amamos, nós continuaremos amando. E tem muitos outros, né, porque por nós estarmos dentro de um corpo físico, nós não lembramos que conhecemos esses espíritos. Então, continuando o nosso raciocínio, o que isso tem a ver, né, com o nosso estudo de hoje? Isso nos traz um entendimento a respeito da reencarnação que nós temos hoje. Nós temos um projeto de vida espiritual de progresso. Progresso. Então, todos nós, né, reencarnamos para dar certo. O que é reencarnar para dar certo, meus irmãos? É reencarnar para o progresso. Nós tropeçamos, nós falhamos, mas nós estamos conquistando, né, maturidade, experiência, e a doutrina ela é fundamental nesse entendimento, porque ela nos dá a certeza da vida futura. Então, hoje, nós estamos construindo uma vida melhor. Nós estamos nesse projeto, nesse processo de construir uma vida, né, melhor, né, recriando um paraíso agora, vamos colocar dessa forma, né, para merecer quem vem depois. É a gente mesmo, como diz a música de Beto Guedes. Estamos nos tentando transformar agora, nesse processo de transformação, para quando nós voltarmos, nós estarmos melhores e o mundo também que nós vivemos estar melhor. Então, os trabalhadores do Senhor, né, é um capítulo fantástico, só tem 5 itens e praticamente só tem as mensagens, né, dos espíritos superiores. Erasto, essa mensagem dos trabalhadores do Senhor é do Espírito de Verdade, tem uma do Henri Heine, né, que é Os Últimos Serão os Primeiros. Então, assim, nós hoje temos essas informações e tudo tem a ver com esse processo que nós estamos passando na vida. Nós estamos passando por um momento singular na nossa reencarnação. Dizem alguns benfeitores,
né, o Haroldo Dutra Dias, ele diz isso em palestras, nós estamos no ápice da transição planetária. A transição planetária se caracteriza, de acordo com, está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 25 a 27, que é o sermão profético, onde nós teríamos essas tribulações, guerras, né, inimizades, ódios, tudo isso que nós estamos passando nesse grau elevado, né, já que hoje não tem praticamente segredos no mundo, coisas que acontecem do outro lado do planeta, do mundo, a gente consegue saber praticamente agora, né? Então, há realmente uma movimentação para que essa situação ocorra para o planeta mudar. E aí a gente, poxa, o planeta mudar, né? O planeta está em progresso, o planeta está em elevação, o planeta está em transformação. Está, é verdade. Mas a grande transformação precisa ser feita dentro de nós. E aí que entra esses trabalhadores do Senhor. Porque quando o benfeitor, né, quando o Espírito de verdade diz, né, que trabalhemos juntos pela transformação da humanidade, porque ele fala aqui no início, ó, chegastes ao tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. É o que está acontecendo. E, meus irmãos, não tem como limpar a casa sem levantar poeira. Não tem como reconstruir uma casa se não derrubar a antiga. Né? Não tem como eliminar uma infecção sem antibiótico, sem medicamento. Então, é o processo que é natural e doloroso. Nós não podemos esquecer isso. É desafiador. É desafiador. Porque nós estamos, como disse o Dr. Bezerra, né? Numa mensagem de 2010, através de Divaldo, ele diz que nós sentiríamos falta das coisas mais simples. Gente, nós estamos muitas vezes privados de estar com os nossos familiares, com os nossos amigos. Nós sentimos falta hoje do sorriso. Há uma necessidade de andar de máscara, de andar com essa proteção, e a gente mal consegue ver o sorriso do companheiro. Então, olha quanta coisa nós estamos passando para valorizar aquilo que é verdadeiro, aquilo que é real, aquilo que ninguém vai tirar da gente. Né? Então, o Espírito de verdade diz, felizes aqueles que tiverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse, sem outro objetivo que a caridade. Então, ele já está dizendo para a gente assim, olha, vocês não são caridosos. Às vezes, muitas vezes, vocês trabalham com interesse, mas o processo de transformação é esse. É a gente buscar, através do trabalho, né, através da caridade, que é o amor em ação, a gente fazer isso tudo sem esse interesse pessoal que o Evangelho diz. E aí, como é que é isso, né? A gente vê que hoje há uma situação de muita guerra virtual, não é só... A gente falava muito em bomba, a Terceira Guerra Mundial, né? Mas o que a gente vê aí são as pessoas hoje se guerreando. Só que ele fala aqui, ó, trabalhado no campo do Senhor com desinteresse. Então, o que deve me mover ao trabalhar? O que deve me mover ao servir? O que deve me mover ao me relacionar com o outro? O amor. Ah, Renata, mas eu ainda não amo como Jesus. E a gente não vai amar como Jesus nessa existência, vai demorar um pouquinho para a gente amar como Ele. Mas Ele deu a dica, né? Ele deu as orientações, Ele deu as diretrizes, Ele deu a meta. Então, nós precisamos começar em pequenas atitudes. Ontem tive a oportunidade de fazer um estudo sobre a oração de Francisco de Assis, onde houver discórdia, que eu leve à união. E aí, no livro Corações em Luz, o Regis Moraes, ele falou uma coisa que me tocou muito, né? Que muitas vezes nós usamos de cinismo, de ironia, né? Para a gente se comunicar com as pessoas na nossa casa, em sociedade. Às vezes criamos clima de animosidade, né? Onde nós estamos, porque não sabemos ainda nos comunicar de forma não violenta. Porque a ironia é uma violência, né? O sarcasmo é uma violência, mas também
né? A compaixão é o quê? É o amor em movimento. Então, são situações que nós passamos a vivenciar e se perguntar, nossa, e se fosse comigo, como é que eu gostaria de ser tratado? Eu gostaria realmente de, ao levar uma ideia, né, ao levar algo novo que eu quero fazer, alguém matar a esperança dessa ideia, desse ideal? Né? Porque são situações que nós muitas vezes fazemos. Então, a grande movimentação que deve ser feita é a movimentação interior, porque às vezes a gente tem uma ilusão, né, de transformar o mundo. Não, a doutrina vai transformar o mundo, o cristianismo, sei lá, a religião vai transformar o mundo. Na verdade, a grande transformação precisa ocorrer em nós. Porque onde quer que estejamos, seremos o quê? O evangelho redivivo do Cristo. Nós viveremos esse evangelho, né? Porque ele vai estar realmente nos nossos corações. E se ele ainda não está, nós precisamos entender que essas resoluções, ao serem tomadas, elas vão que modificando a gente. Então, se antes eu gostava de falar alto, de gritar, de brigar, hoje eu já pondero mais, eu respiro. Ah, mas eu ainda não consigo responder da forma correta, então eu me calo. Ou seja, nós estamos no processo de aprendizado. Esse é o trabalho interno que nós precisamos fazer. E ele fala aqui, né? Eu gosto muito dessa parte, quando ele fala: vinde a mim, vós que sois bons servidores, que fizestes calar vossos ciúmes e vossas discórdias, para não deixar que a obra sofresse. E a gente vê, né, como na casa espírita, que é um estágio, né, para a gente sobreviver na sociedade, em família, sobreviver a nós mesmos, como a gente às vezes precisa se calar. E se a gente consegue se calar na casa espírita, calar os vossos ciúmes, as vossas discórdias, nós podemos fazer isso também nos nossos lares. E se a gente consegue fazer nos nossos lares, a gente já tem um esboço para fazer em sociedade. E se a gente já consegue fazer isso na casa espírita, no templo religioso, em sociedade, nos nossos lares, a gente está se burilando, a gente está se transformando. Então, a gente está dando conta do processo. E é fundamental que nós entendamos que essa reforma interior precisa ser feita. Eu preciso muitas vezes aceitar, né, que o bem que eu quero fazer, eu não faço ainda. E o mal que eu não quero, que eu já sei que é mal, que eu já sei que é ruim, esse eu ainda faço. E não é para a gente se culpar, não é para a gente se perder, né, no mar de lamentação, porque eu sou muito imperfeita, porque tudo que eu estou fazendo, eu estou pagando. Né? Na verdade, nós estamos num processo de reconstrução, de reeducação. E aí Francisco de Assis, né, na oração dele, ele diz para a gente o quê? Né? Ele traz um exemplo de humildade, um exemplo de abnegação. Ele renuncia a si mesmo, e ele consegue olhar para ele mesmo, né, com esse olhar compassivo, porque Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Ou seja, ele ainda não tinha aquela paz dentro dele, aquela mansuetude para distribuir para as pessoas, para compartilhar, para vivenciar. Ele não conseguia ainda. Mas ele falou: onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Só que a gente, muitas vezes, coloca isso para o outro. Então se o outro tiver ódio, tiver num momento de ira, que eu consiga levar o amor. Mas Francisco está falando o quê? Dentro da gente. Francisco está dizendo assim: olha, onde houver ódio em mim, que eu consiga levar o amor. Então eu estou com ódio de quê? É o ódio do vírus? É o ódio da situação do planeta? É o ódio de fulano? Que eu consiga levar o amor. Não o amor ainda de Jesus. Porque tem passos, né? Quando, acho que, se não me engano, bem-aventurados os misericordiosos, né? Que fala do perdão, fala o quê? A gente não pensar, não desejar o mal, a gente já está fazendo um bem. Então, onde houver ódio, se eu desejo mal, se eu quero mal, que eu leve o amor,
que eu consiga reverter isso pensando no bem, desejando bem. Onde houver ofensa, ou seja, quando eu me sentir ofendido, desgastado, né, suscetível, ficar melindrado, que eu leve o perdão, que eu compreenda o irmão que me ofendeu e compreenda também que eu sou um espírito, que eu preciso trabalhar esse orgulho, essa discórdia, essa ofensa dentro de mim. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Se eu sou aquele elemento que procura briga, que procura dissensão, que não respeita a opinião do outro, porque há uma diferença, né, meus irmãos? Nós podemos discordar, devemos, não há um ser humano igual ao outro, mas nós não precisamos ser inimigos. Nós precisamos ser maduros o suficiente para aprender com o outro, para compreender o ponto de vista do outro, respeitar esse ponto de vista e, se for o caso, né, a gente mudar de opinião, não tem problema. Né? Todos nós estamos no processo de aprendizado. Onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver dúvida, que eu leve a fé. Olha só, nesse momento atual que nós estamos passando, quantas vezes nos dá aquela falta de fé mesmo? Nossa, como é que está tudo perdido? E é a vacina? E por que é isso? E tanta coisa está acontecendo, só que a gente não se dá conta que todos nós estamos sendo amparados. Os queridos companheiros que estão desencarnando por conta da doença e de outras doenças estão sendo amparados. Nós que estamos aqui passando por essa situação desafiadora, nós estamos sendo amparados. Temos aí, olha, não só na Casa de Francisco de Assis, várias casas com estudos virtuais, né, com trabalhos para que nós possamos nos manter conectados a esses guias. E ao não houver erro, que eu leve a verdade. Né? Então, se tiver algo errado em mim, um pensamento errado, né, uma ideia, um valor equivocado, que eu consiga transformar isso através da verdade, dessa doutrina de Jesus que ele traz para a gente. Onde houver desespero, meus irmãos, às vezes nós saímos, né? A gente se desequilibra. Então, que eu leve a esperança de um Deus justo, como disse no início, a esperança da imortalidade da alma, a esperança da pluralidade dos mundos habitados, da pluralidade das existências e da comunicabilidade com os espíritos. Que eu traga essa esperança para o meu coração e consiga levar para todos aqueles que fazem parte da minha vida, que precisam desse acalento, que precisam dessa esperança, que precisam dessa renovação íntima. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Às vezes ficamos acabrunhados, ficamos tristes, desolados, mas que nós possamos, meus irmãos, buscar algo que nos dê alegria no espírito. Pequenas alegrias, uma boa música, um filme, uma leitura, um telefonema, uma videochamada, né? Algo que nos faça realmente nos voltar para essa atmosfera do bem, não na atmosfera de pessimismo, porque isso a gente já sabe como é e como nos faz mal. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Então, se eu tiver, né, procurando o lado escuro, se eu me comprazer nisso, né, se de alguma forma eu cair nisso, que eu busque a luz. Ah, mas eu não consigo nem orar, eu não consigo pedir. Chama por Jesus. Jesus, me ajuda. Faz um mantra. Jesus, me ajuda, me socorre. Jesus, me ajuda, me socorre. Jesus, me ajuda, me socorre. Então, a gente vê que Francisco de Assis, né, ele passou por essas situações, na época que ele reencarnou aqui, na Idade Média, foi uma situação muito dolorosa. Mas ele buscou, através do trabalho, através da renovação, através da alegria e através da sua ligação com o Mestre Jesus, ele passou aqui da melhor forma que ele pôde. E esse é o nosso projeto. Passar por esse momento, passar pelas nossas dores, pelas nossas doenças, por tudo que nós tivermos que passar, né, com essa esperança de dias melhores. Porque tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar.
Nós vamos sobreviver a isso tudo, mas é necessário que nós busquemos a luz, nós busquemos esses guias espirituais, que nós nos mantenhamos conectados. Nós temos estudo no NEFA, terça, quinta e sábado, tem as palestras quartas-feiras, tem evangelização e mocidade pelo Zoom aos domingos. Então, há todo um trabalho que é feito da espiritualidade para nos auxiliar. Agora é necessário que nós façamos, iniciemos ou reiniciemos esse processo de renovação. Então, que nós nos façamos bons servidores. Só pegando o gancho aqui final da mensagem do Espírito de Verdade, quando ele diz: Deus realiza neste momento a enumeração dos seus servidores fiéis e tem marcado cuidadosamente aqueles que só têm a aparência do devotamento, para que não usurpem o salário dos servidores corajosos, porquanto aos que não recuarem diante da sua tarefa, é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. E se cumprirão estas palavras: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Então, lá no sermão profético de Mateus, capítulo 25, Jesus diz que aqueles que perseverarem até o fim seriam salvos, Salvos, ou seja, conseguiriam passar pela prova, pelo desafio que foi convocado, que muitas vezes, meus irmãos, nós pedimos. Então, que nós possamos honrar essa oportunidade, dando as mãos uns aos outros, unindo os nossos corações. A gente não pode dar a mão agora, só se tiver muito álcool, mas, enfim, unindo os nossos corações ao pensamento, ao sentimento desses benfeitores espirituais. Jamais desistamos de nós, jamais. Jamais desistamos da vida, jamais desistamos de viver. A doutrina dos Espíritos é a doutrina de esperança e consolação. Então, hoje, apesar da dor, apesar do desafio, apesar de tantas incertezas, nós temos uma certeza, sim, que o Senhor nosso Deus é o nosso pastor e Ele não nos faltará. Jesus Cristo, nosso Senhor, está no leme, Ele está conosco. Então, façamos todo o possível para estar junto a Ele e a esses benfeitores que tanto nos amam, tá bom? Que tenhamos aí dias de mais harmonia, dias de esperança, e vamos fazer todo o possível para estar junto a esses benfeitores, tá bom? Paz e bem a todos os corações, que nós sigamos juntos nessa jornada de amor, confiantes nessas inspirações, no amor e no amparo desses benfeitores espirituais. Graças a Deus.